Oi, 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 oi! Gente, eu acredito que a vida é feita de escolhas e eu tô muito grata pelas minhas últimas escolhas e vou contar um pouquinho o porquê daqui a pouco. Pra quem não me conhece, sou a Natália Regiane, sou coach, programadora neurolinguística, minha especialidade é PNL e minha grande paixão é ajudar mulheres com suas questões emocionais, inclusive, principalmente na transição de carreira para o mundo do empreendedorismo. Hoje a gente está aqui para falar de estilo, escolhas com relação ao nosso estilo e como a gente comunica isso para as pessoas. Vocês vão aprender muito e eu também, porque eu trouxe uma especialista. Vou chamar daqui a pouquinho a Bianca e vocês vão conhecer também, para quem não conhece, um pouco mais dela e de toda essa atuação. Vou deixar que ela vai falar muito melhor que eu, tá bom? Fiquem à vontade, aproveitem esses momentos iniciais, clica no aviãozinho e manda para alguém que você acredita que possa se interessar por esse mundo do desenvolvimento humano, por esse mundo do estilo, da moda, né, de se conhecer melhor. E eu já vou, nesse momento, convidar a Bia aqui com a gente. E vocês já podem ir falando como vocês estão, o que vocês estão esperando de hoje. Ai, Oi, tudo bom? tudo bem? E você? Tudo ótimo. Agora que eu tô aqui contigo, tô louca pra aprender, ó, tô aqui com o meu caderninho pra anotar também as dicas. Eu também. É sempre Bom, uma troca, né? sempre. A gente evolui a todo momento. Bi, conta pro pessoal, conta da sua especialidade. Tá cortando um pouquinho aqui pra mim. Deixa eu colocar aqui. Cortou um Tá, pouquinho o áudio. conta pra gente, se apresenta, Sim. fala pra isso pro pessoal já, como que é esse seu trabalho maravilhoso. Tá. Bom, gente, tudo bem, pessoal? Eu sou Bianca Ongarato, né? A Nath já falou um pouquinho. Eu sou consultora de imagem ou também consultora de estilo. No fim é a mesma coisa, só nomes diferentes. A consultora de estilo eu já sou, na verdade, há 6 anos. Mas Tá, hoje, é, pode falar. eu há 6 anos sou consultora, né? Mas hoje eu tenho conseguido viver desse sonho completamente, né? Tenho dispensado toda a minha energia para isso. E a consultoria de imagem, ela nada mais é do que ajudar a gente a se conhecer melhor, né? A gente tem um pouquinho essa dificuldade de olhar muito para nós mesmos. Eu não sei, eu tô. Tô te ouvindo perfeitamente aqui, Tá, para mim tá tá. tudo tranquilo. Até a Daniele já comentou, ei, aluna danada, É, era o que a gente fala agora. é Eu verdade. acabei abrindo, né, a live falando que eu sou muito grata pelas minhas escolhas, acredito nas escolhas. E eu escolhi fazer Uhum. um curso esse ano, né, Vi? Você também, a Dani também. Um Sim. curso de marketing, de posicionamento. Uhum. E aí, queira ou não queira, eu conheci pessoas maravilhosas. E a Bia, a É gente tá verdade. muito próxima. E é Uhum. engraçado essas coisas da vida, né? Porque eu sou de Campinas, a Bi já morou em Campinas, e agora que ela tá lá Uhum. em Portugal, a gente se conectou, tá criando aí, né, parceria, amizade. E o mundo É é nosso, né, verdade. Bi? É isso mesmo. O bom até, né, que eu dou graças a Deus, porque de ter vindo para cá, justamente numa época em que eu acho que o mundo ficou mais unido, né? Independente do lugar que você esteja, a gente se conectou muito. Então, tanto com quem você conhecia já pessoalmente, É com verdade. outras pessoas também, a gente conseguiu ter essa conexão, né? Então, parar um pouco, e se concentrar em coisas que realmente são importantes, né? É, E a gente acabou se conhecendo por algo de melhor, né? A gente estava buscando melhorias para os nossos negócios
E essa conexão surgiu, né? Muito bom. Gente, aproveitando então para agradecer a Nath Arturi, tá? Ela foi o É agentezinho aí verdade. do universo de conexão de nós duas É, e de muitas coisas boas. é Bom, Bi, verdade. vamos aproveitar já para abrir. Como que você quer abrir? Até conta pra gente um pouco da sua ideia, já pode mandar ver. Então, eu tenho um roteirinho aqui. Você até postou no seu stories agora há pouco tempo que a gente está tratando de um item que você falou no seu post, né? Então, seria o 7º item de um conteúdo seu, né? Que é o estilo. Então, a ideia aqui, eu acredito, né, Nath? Você pode me interromper também, mas é mostrar como que nós nos conhecermos o nosso estilo, o que funciona para a gente, representa tanto a nossa imagem, a nossa identidade. Então, essa organização, né, colocar todos esses pontos que você já falou, tanto com a nossa casa, né, você cita outros detalhes, priorizar muitas coisas. Então, eu acredito que falar de estilo é priorizar a nós mesmos, né? Colocar nós, né? Legal. Nos enxergarmos de uma maneira assim, cuidadosa mesmo, né? E aí Sim. a gente fala de a minha primeira live, né, também que eu fiz na vida foi falando disso com uma amiga minha, que também me ajudou muito, assim, a me conectar com tudo. É uma conexão também, que é ótima. E a gente falou muito de autoconhecimento. Eu acredito que você olhar e tentar identificar o seu estilo e as coisas que funcionam para você na sua mensagem é realmente um autocuidado também, né? É olhar com mais carinho para você, separar um momento para você, olhar para dentro e menos para fora, né? Porque o para fora é um resultado, né? É uma consequência feliz. Pegando aí esse link que até que você falou, né? Por que que a Bi tá aqui, gente? Primeiro porque é uma coisa que sou apaixonada. Não sou da área, mas eu admiro muito quem é e admiro muito o trabalho dela. Então pensa assim, eu trabalho com PNL, eu trabalho com comunicação, eu trabalho com mulheres empreendedoras. E nós, mulheres, temos que a todo momento a gente vai se descobrindo em diversos papéis da vida. E, inclusive, quando a gente faz uma transição para um novo papel, e a Bia é especialista em alguns deles, então, quando a gente, né, quando uma mulher vira mamãe, ou quando ela vai realmente empreender, tá à frente da própria marca, né? Então, vem um processo de descobertas. E eu percebo que sempre vem essa questão de como a gente externaliza mesmo as coisas, como a gente se posiciona no mundo. Então, a gente percebe essas diferenças se eu vou para um grupo de networking, por exemplo, ou se eu vou para um atendimento com um cliente, né? Eu e a Bia, a gente estava falando dessas diferenças. E muitas vezes a gente vai no automático, porque é assim que o cérebro funciona, né? Então, quem acorda aí pega a primeira roupa sem ver, quem não tem um guarda-roupa esquematizado, que são até algumas dicas que eu acredito que a Bia vai trazer, vai trazendo o que para a nossa vida? A gente não tem consciência da mensagem que a gente está transmitindo. Então, principalmente quando a nossa marca pessoal já é uma marca, né? As nossas ideias, o que a gente pensa. Então, assim, a gente já vale a pena, né, no meu ponto de vista, a gente pensar nisso. Que mensagens que eu tô levando em todos os ambientes que eu vou. Você consegue me dizer, assim, ó, que eu quero depois trazer um conhecimento pra galera. O que você considera os pilares ou os elementos que incluem um estilo? Uma imagem? Bom, eu vou falar de uma maneira assim que eu, dentro da minha metodologia, faço. Você até me ajudou a enxergar muito isso, né? Que cada um tem o seu jeito, então meu jeitinho de trabalhar pilares importantes dentro da consultoria é a análise de estilo, né? É um aprofundamento, um conhecimento que a gente faz.
Então, eu, com o meu olhar técnico, eu trago todas as informações da cliente, de estilo de vida, o dia a dia, as atividades, o que ela gosta, o que ela não gosta também, tudo isso. Então, assim, até saber o que a cliente não gosta é importante também. Porque aí a gente já coloca de lado e vai por um outro caminho, né? Ressaltando mais as necessidades, as preferências. Então, isso é muito importante. E ver também como você gostaria de se enxergar, né? Isso é muito importante. Primeiro tem o seu olhar, você vive com você o tempo inteiro. Então, você precisa se agradar, né? E depois ao outro. Tem um pouquinho o olhar do outro. Até travar um pouco, abrir um parênteses, essa questão de autoimagem, né? A imagem que nós temos de nós mesmas. Esses dias eu estava com uma especialista aqui também e a gente estava falando o quão é difícil muitas vezes, né? Eu imagino que você ajuda muitas mulheres nessa descoberta, né? De quem realmente ela quer ser, o que ela quer transmitir. Por causa disso, às vezes a gente passa uma vida inteira aprendendo a agradar o outro ou não se encaixar numa caixa. É verdade. E até eu gosto de falar que o processo de consultoria, ele é muito real para mim, porque foi um processo que eu apliquei primeiro em mim e aplico até hoje. Então, para fazer sentido, eu acho que eu preciso experimentar, né? Para tudo que eu falar, assim, tiver um embasamento, ser com verdade, eu primeiro preciso fazer em mim para depois tentar aplicar no outro, porque o conhecimento sem a experiência, ele para mim não é válido. Então, são palavras ao vento, sem nenhuma, né? Realidade. Então, tem essa análise, né, do estilo, você tentar se encontrar. E tem também a análise de biotipo, né? A gente tentar conhecer o nosso corpo é muito importante. E aqui, eu gosto até de falar antes mesmo dos pilares. Eu não coloco ninguém dentro de uma caixa. A gente tem ouvido falar muito de mindset, né? Toda essas nomenclaturas, nomes diferentes, e nada mais é do que você fugir de padrões e você se reconhecer, né? Dentro da sua própria vida. Então, isso é muito importante. E existem várias nomenclaturas, algumas pessoas já devem ter ouvido falar dos 7 estilos universais, o tipo de corpo, triângulo, retângulo, triângulo invertido. E eu não trabalho com isso, né? Eu falo do peso visual. Onde você olha, quando você olha no espelho, o que te incomoda? Qual é a região do seu corpo que mais chama atenção? Porque não adianta. E aí, quando eu estou falando, eu uso eu mesma, porque para não expor ninguém. Mas o meu tipo físico, por exemplo, é da ampulheta. Então, na teoria, eu não teria que mexer muito em nada. Mas quando eu olho, é do triângulo. Eu sinto um peso muito grande nos ombros, no busto. Então, eu preciso trabalhar isso e não só o que a medida da fita métrica, sabe, me dá. Então, é muito mais isso aqui do que só... Ai, que lindo! Eu dar um oi, ela essa Lucky, pra quem não conhece, gente. Imagina! Mas é basicamente isso, né? O peso visual, porque a nossa imagem está toda aqui dentro da nossa cabeça, né? Então, a gente precisa trabalhar muito mais isso e as peças que você insere, né? Elas precisam fazer essa conversa. Então, primeiro eu me agrado e depois ao outro, trazer essa harmonia. E as cores também, né? Tá. E aí que vem as técnicas, né? Porque depois de fazer toda essa identificação e construir juntas aí esse mindset, né? Essa mentalidade nova, porque é aquele negócio, gente. Às vezes a gente não tá olhando para certas coisas. E por que um tipo de processo desse vem tanta descoberta? Porque são coisas que a gente não se questiona, são coisas que a gente não estudou. Então eu gostei muito
muito disso que você falou, do peso visual, porque tem a ver com as percepções de mundo. E até quero É. aproveitar para fazer um outro parênteses aí da PNL. Como que a gente percebe o mundo? Pelos nossos sentidos, visão, audição, né, olfato, e como a gente essa aqui, Tá tá vendo? Deixa eu até. travou aqui pra mim. Tá. Eu não sei se travou pra todo mundo. Vou até repetir esse finalzinho. Então a gente vai Tá. registrando, né, na nossa memória o que a gente percebe de mundo. E por isso que vão Uhum. tendo até distorções, né? Por exemplo, para a gente viajar, como eu gosto de viajar, quem tem uma fobia é por quê? Porque ela registrou na cabeça dela que aquele bicho, seja uma barata, é muito maior do que ele realmente é muito mais assustador do que ele talvez seja. Então vão tendo distorções. E por que não, né? Podem acontecer distorções como dessa visão que nós temos, que é feito também pelo que a gente escuta, né? Por toda uma vida. E a gente escuta muita coisa sobre sobre o nosso corpo, sobre o vestimento, o que é certo, o que não é errado. Então, quando a gente começa a confrontar tudo isso e tomar as nossas próprias decisões, igual você está trazendo, né? Olhar o que pra gente fica mais nítido, e o que a gente foca expande, né? E aí vem a técnica para equilibrar, né? Para dar uma amenizada, certo? É isso mesmo. E a Voltou aí, pessoal? pessoa Pra travou. mim agora tá normal. Acho que agora tá. Gente, Exatamente. eu vou fazer uma pergunta para vocês irem mandando. E aí ela vai continuar e daqui a pouco eu volto com a resposta. Eu quero saber, gente, se alguém arrisca dizer uma porcentagem de o quão as coisas que a gente comunica, né, o que a gente fala, o que a gente está contando, conteúdos, em qualquer ambiente da vida, qual a porcentagem que isso representa de uma comunicação? Quem aí já é minha aluna, minha cliente, não vale. Mas arrisquem, gente. Manda ver aí uma porcentagem de 0 a 100. Bi, continua. E aí, assim, tem a questão do peso, né, visual e as cores também, né, Nath? Porque eu gosto sempre de dar exemplo das cores, porque como você já no início falou, a gente tem a nossa marca pessoal, né? O famoso personal branding, né? Então, a gente tem isso, a gente ouve muitos desses termos e às vezes a gente não entende muito. Mas eu tive uma live também, falei de cores, aí eu falei do McDonald's. Quando você olha McDonald's, já tem gente respondendo. Vai mandando. Eu vi essa live das cores, muito boa. Pois é, então você já identifica a cor, né, o formato da logo. Então, se você ver alguma coisa que lembre, né, a junção do amarelo e do vermelho juntos, você logo vai lembrar do McDonald's. E eu descobri uma coisa até pouco tempo que na cidade, acho que de Mantova, na Itália, no centro antigo, você não pode usar cores. Então, o McDonald's que tem lá, ele não, você não pode usar, eu acho que é uma cor meio de ouro envelhecido, com verde, uma coisa assim. Então, é completamente ao avesso do que é o McDonald's colorido, vermelho e amarelo. Caramba. Mas a logo, ela continua, o M. Então, assim, a pessoa olha, mesmo que tenha dificuldade, tipo, cadê o amarelo e o vermelho? Mas o formato ainda tá ali. Então, eles conseguem identificar. Então, assim, mesmo quando a gente já desenhou todos esses elementos na nossa imagem, é muito fácil as pessoas se lembrarem de nós. Então, assim, cada um, eu costumo dizer que, assim, cada um tem uma assinatura de estilo, né? E então a gente tem alguns elementos que se alguém ver em outro lugar de nós, Tá aqui. né? Então, assim, esses elementos da nossa imagem, eles realmente transmitem aquilo que nós somos. Mais uma vez eu vou falar, eu gosto muito de colar. Eu tô sempre de colar,
eu consigo, tipo, transformar a roupa mais básica usando acessório. E algumas pessoas se lembram de mim. Então, isso também facilita até as pessoas darem presente. Legal. E aconteceu com Porque você de ficar sem o colar e alguém falar, nossa, tem algo estranho hoje. O que aconteceu? Né? Você sabe o que aconteceu? a assinatura, né? É verdade. Ou o oposto também, né? Você não usa nada e de repente coloca alguma coisa, fala, puxa, por que você está usando isso? Que diferente. Então a gente tem as maneiras muito especiais, assim, de deixar a nossa mensagem, né? E aí o que a mensagem. A gente tem esses elementos, né? Você perguntou dos pilares dentro da consultoria. Essas são as ferramentas, mas que na verdade são exteriores, só que elas precisam de comunicar a nossa essência. O que eu sou, o que eu quero para a minha vida, como eu quero impressionar as pessoas, ou como eu quero viver. Você citou a questão de algumas mães, né? Tem essa transição, de depois da gestação não conseguem se encontrar, e é um público que eu falo muito, né? São mulheres que estão assim, na ativa, vamos dizer, umas que têm um trabalho muito agitado também, mesmo que não sejam mães, mas eu falo muito para mulheres, eu quero, né, cada vez mais me conectar com essas mulheres que têm uma vida muito agitada, independente se sai para trabalhar ou não, porque a gente que também tem a nossa casa para cuidar, a gente depende de muito tempo, muita coisa, mas a gente não pode se esquecer de nós, né? Tem todo o resto para cuidar. Mas a consultoria nada mais é do que um caminho que você trilha para deixar todo esse resto mais prático sem se esquecer de você. Então, assim, se você quiser falar também, mas tem tipo alguns pontos dentro desses pilares que são muito importantes. O que ela acabou, né, de trazer pra gente também, pessoal? Por que hoje eu fiz uma lista de 10 elementos que a gente nem percebe que talvez deveria organizar dentro da nossa vida e coloquei o estilo? É por isso, exatamente isso que a Bi falou. Se a gente faz esse caminho, se a gente estrutura, cria estratégias, porque o que é? Eu aprendi lá no curso de personal organizer que eu tava fazendo com a minha mames, assim, só por né, aprender a arrumar as coisas em casa, e ela falava a diferença de organização e arrumar. Então, arrumar é meio que só juntando as coisas ou tirar dos olhos, né? Você pega de qualquer jeito, põe dentro do armário. Organizar é ter uma estratégia, ter uma lógica. E para que existe a organização? Para aliviar pontos de estresse. Então, essa mulher que tem uma vida agitada, corrida, se ela não tem um armário estratégico para a realidade dela, sabe? Grandes chances disso trazer muito estresse na vida dela e ela às vezes nem perceber, né? É verdade. E tudo isso, né? Todo esse processo da consultoria é justamente para isso, né? Você meio que se vestir no escuro, né? Você mesmo na correria, e o armário é tipo o ponto final, mas você já passou por um aprofundamento, se conheceu, e isso tudo também, Nath, essa organização visual, né? E claro que a gente mexe interiormente, mas eu só para eu não esquecer os pontos, às vezes eu tô olhando aqui, mas é para facilitar mesmo o dia a dia, sempre tem cola, né? Mas é para facilitar e muito mais importante, trazer confiança e segurança. Muitas mulheres se escondem, né? Elas se escondem atrás, por exemplo, de uma roupa toda preta. Então, as cores, elas emitem esses sentimentos, essas mensagens, né? Então, quando você tem completa certeza do que você faz aqui nessa terra, né? Do seu propósito, de quem é você, o que você espera, vestir uma roupa é só um pedacinho, sabe? De tudo o resto que você é, do que você vive, e você consegue transmitir com leveza essa sua essência, né?
E isso que você fala, eu acho impressionante, né? A questão das cores e tudo mais. Tudo isso que você está falando, basicamente, está lá no nosso inconsciente, né? A gente não tem, Uhum, muitas vezes, uma clareza de onde veio a concepção que a gente tem, que, sei lá, vermelho representa amor ou coragem, né? uhum, Ou uhum, que o amarelo representa alegria, energia. A gente muitos de nós não para pensar de onde vêm essas mensagens que a gente absorve, mas elas estão uhum, lá. Nós vamos gerando os uhum. registros e tudo isso que você Sim. falou. Então, eu vou trazer a resposta agora para a galera. O que a Dani falou, 80% é o que a maioria das pessoas Uhum. respondem. Elas respondem de 70 a 100%. Qual foi a pergunta, gente? O que eu falo, o conteúdo que eu falo, representa quanto da minha comunicação? E da sua também, de todo mundo. Uhum. Pasmem, 7%. O conteúdo da mensagem dita é só 7% do que a pessoa está absorvendo lá no inconsciente dela. E aí, o Uhum. resto é todo o resto. Então, é postura, é sim a roupa, É, a maquiagem, se o cabelo tá é. arrumado, não tá arrumado, a forma que a gente se comunica, se tá, né, como que está saindo essa entonação vocal, todo o Uhum. resto, todo o resto. Isso aqui, ó, comunica, né, Bi? Tudo É, é. comunica. Então não é só Sim. o que a gente fala, mas é como a É, gente fala e como a gente se apresenta. Então, no é mundo verdade. do empreendedorismo, no mundo aí, né, que até a Bi falou do branding, né, da nossa marca pessoal, a gente desperta esse interesse por ter mais atenção a isso. Eu vou dar um exemplo meu, viu, Bi? Igual você falou, às vezes é mais fácil Uhum. falar de si, né, para não falar de outras pessoas. É. Eu sou uma pessoa que, né, tem uma personalidade e tudo mais, mas no geral eu sou uma pessoa doce, acolhedora, né? Eu sou uma pessoa normalmente tranquila, mas, Uhum. né, tenho outras coisas também que acontecem. E eu sou uma pessoa receptiva. Então, uma vez numa parte assim de estilo e imagem, eu descobri que, por exemplo, eu tô de propósito com essa roupa, viu, gente? Para dar esse exemplo. Aham. Essa textura aqui, por exemplo, eu aprendi que Uhum. fazia pessoas inconscientemente me abraçar, querer tocar, querer se, sabe? Então isso é uma forma de se tornar receptiva. No dia que eu acordo Uhum. querendo que ninguém me olhe e não me toque, né? Se eu vou num evento e quero manter uma postura mais de distanciamento, sei lá, eu aprendi que não é bacana eu usar essa blusa. Uhum. Existem Uhum. outras formas de usar outras coisas. E eu aprendi a ir equilibrando, né, essas questões. Então, beleza, mas também se eu sou muito fofa, eu não transmito autoridade, né? A galera olha É. pra mim e fala, o que que é essa? Já ouvi isso? Nossa, mas você é tão moça, tão menina e mentora de empreendedoras. Sim, Aham. eu tenho muita Uhum. bagagem, eu tenho muita experiência, muito estudo. Então, mas por Uhum. quê? Por causa do meu visual, ela Isso. criou uma pré-concepção ali da minha pessoa. Uhum. E conforme eu começo a Uhum. falar e contar os conteúdos, Uhum. mostrar o trabalho, a pessoa fala, caramba, realmente. Então tem que trazer também, né, trazer também esse empoderamento, né, buscar trazer, Claro. né. Então Uhum. era isso que eu queria Uhum. contribuir, um pedacinho de uma Uhum. descoberta que eu fiz sobre como eu Sim. para me posicionar melhor na minha marca. É, isso é excelente, porque e mesmo quem não tenha um negócio também, né, Nath, e também não tenha que se comunicar, falar o tempo inteiro na sua profissão, talvez você trabalha no mundo corporativo, você senta, conversa por Skype com alguém, né, é um analista, enfim, gerente, tal, não sei o quê. Você só precisa de passar, sei lá, planilhas de Excel, ficar mexendo ali o dia inteiro, enfim. Mas, de certa forma, tem pessoas te olhando. Claro. E tem pessoas, claro, olhando para o seu trabalho, para o seu conteúdo, como você falou, né? Eu tenho bagagem, eu posso ser realmente mentora. Mas primeiro vem o visual, né? E infelizmente, às vezes, isso pode nos derrubar. Sim. A gente planeja algumas coisas, sonha algumas coisas, mas esquece da imagem.
E a imagem, ela tem um poder tão forte que às vezes é um poder mais forte, às vezes, do que o de um argumento. É verdade. Talvez a sua imagem, ela some ao seu argumento de uma forma que traga esse empoderamento realmente. Isso homem ou mulher, né? Enfim. Mas traga essa postura para você. Você falou de comportamento e a consultoria é sobre comportamento. As pessoas às vezes confundem um pouco. A consultoria está dentro do mundo da moda imenso, mas ela olha muito mais para a pessoa do que para a roupa. Então, isso é importante. Então, a pessoa, a gente está lidando com comportamento, com postura, a entonação, como você falou. Então, tudo isso está comunicando. E algo só que eu queria acrescentar, que às vezes nós temos alguns ruídos na nossa comunicação, né? A nossa comunicação visual. Então, o fato de você não ter ainda montado, esse quebra-cabeça da sua imagem ainda não está perfeito, todo montado, é por conta de alguns ruídos. Mas o ruído é ruim? Não, não é ruim. Porque os nossos ruídos, né, visuais, eles fazem parte da nossa personalidade. O que a gente precisa é, talvez, ressaltar algo que a gente tenha de melhor, né? E eu vou dar o exemplo meu também. A gente tem que ficar dando exemplo da gente, para não expor ninguém. Mas eu sou uma pessoa que, dependendo do tom de voz que eu fale, eu pareço ser muito tranquila. Nossa, como que a Bianca é calma, em paz. Só que também eu tenho momentos em que eu pareço que eu sou muito brava, que eu sou forte demais, que eu tô... Então eu preciso unir e trazer equilíbrio para isso. Quando eu entendi isso, e na verdade o fato de ter a voz assim, ser muito brava, é o que mais ressaltava, mais do que a forma calma. Então, eu tenho momentos de braveza, como todo mundo, e tenho momentos de ser calma, como qualquer pessoa. Porém, isso usado em momentos errados pode me prejudicar muito. Então, o que eu quero que assim, as pessoas aqui que estão nesse bate-papo com a gente hoje entendam que a consultoria realmente, ela não é só sobre roupa. Eu acredito que a roupa seja, sei lá, 20% ou até menos de todo um processo. Porque a gente está aqui moldando a nossa melhor versão. E a nossa melhor versão, ela carrega os ruídos e os não ruídos, vamos dizer, né? E a gente está lapidando tudo isso. E lapidar isso me faz voltar lá para o ponto inicial do estilo. Então, tudo isso são pontos, ferramentas, elementos da nossa imagem. E a gente não pode falar assim, nossa, agora eu estou num processo, né? Acho que tanto com a Nath ou quanto comigo, né? Nas nossas mentorias, consultorias. Então, tem tanta coisa em comum, né? Exatamente. E, de certa forma, os nossos trabalhos fazem com que as pessoas virem do lado avesso. E é um lado que você vai ver a costura, você vai ver coisas que estão ali desajustadas, e você vai ter que alinhar esse lado, né? Todas essas costuras, para que o lado exterior mostre qualidade, mostre, né, todo esse conteúdo. Joga o microfone, né? Mas é exatamente. Nossa. Melhor ainda. Porque a gente olha muito o externo, mas não adianta nada a gente mexer nesse exterior se lá dentro está desajeitado, em desordem, né? Como você mesmo está falando, tá bagunçado. Isso, esse exterior, ele pode ser mudado, né? Eu falo da imagem planejada. A gente planeja uma imagem, mas ela não vai ser duradoura. E o processo de consultoria, né? Eu realmente não entrego e eu nem assumo um trabalho de consultoria que eu perceba que a pessoa não está 100% ali.
E eu falo muito, olha, eu preciso de você aqui. Se você não estiver comigo, não adianta. Eu sou a profissional, mas se eu não tiver a mão dada, eu tô aqui para te dar a mão. Se você não der a mão, eu não vou caminhar. Não E que adianta. é aquela questão, né? Hoje eu acho que muitas áreas estão quebrando esses tabus. Não existe fórmula mágica. Não existe Uhum. receitinha, ó, tá aqui, ó, faz isso, se veste assim que você vai, sei lá, ter sucesso, que você vai se sentir melhor com você mesma. Não existe. Por isso que Uhum. eu amo a área que eu tô e eu posso dizer o como eu fico feliz dela impactar tantas outras áreas, que é o que você falou, autoconhecimento. Se revirar, se Uhum. remexer, É. olhar para dentro, Uhum. questionar coisas, né? E Sim. questionar assim, Uhum. eu sempre trago essa tríade, e eu acredito que vai fazer muito sentido para você, talvez você até use. Ah. Tem o eu, Uhum. tem o outro, Uhum. né? Ou os outros, e tem as Uhum. circunstâncias. Então a gente tem a todo momento que tá dançando nessa, equilibrando, igual você falou, essa também é uma palavra Uhum. fenomenal. Equilibrando tudo isso. Eu tô transmitindo a Uhum. minha personalidade, minha essência, mas o Uhum. outro tá entendendo o que eu tô querendo transmitir, porque às vezes também a gente vai com uma postura, com uma atitude, com uma roupa, com sei lá o Uhum. quê, que eu acredito que tem a ver com esses ruídos, e a pessoa entende o Uhum. oposto, né? Ou é para agradar e É. a pessoa pega ranço. E tem as circunstâncias. Uhum. A gente tem, Aham. não precisa ficar moldado em mega regras, mas tem essa questão assim de o que combina mais aonde, né? Ambientes que Uhum. existem sim certas regras de conduta, empresas, Uhum. corporações, igreja, sei lá, né? É, tudo. Uhum. Estabelecimento. Então, a todo momento a gente está lidando com várias regrinhas, né? Mas como que eu Sim, posso entender aham. essa regrinha e mostrar quem eu sou, né? Transmitir as Uhum. minhas mensagens, igual a gente trouxe aí de Uhum. nome, né? Gente, aproveita. É, Quem quiser fazer pergunta para a Bia, aproveita. Vi que vocês estão adorando, estão mandando uau, estão mandando palminha, estou muito feliz, né? Mas que bom. aproveita para mandar perguntas. A gente não está aqui para ficar Sim. batendo papo de dois. Tá É, todo mundo que a junto. gente fala muito. Deixa ficar brigando pelo microfone. É verdade. Muito bom. Deixa eu ver aqui. Tem mais 20 minutos, mais ou menos, então tem muita coisa ainda para trazer. Quero Uhum. aproveitar para dizer para vocês uma coisa. Vamos ver qual que é a opinião sua, Bi. Eu aprendi em Uhum. PNL, né? E a gente tem técnicas de criar conexões ali com as pessoas, né? Principalmente, se eu vou trabalhar uma venda, ou se eu vou ter uma reunião difícil com o meu chefe ou com o meu liderado. Enfim, tem várias situações que a Uhum. gente quer preparar o terreno, né? Que a gente quer ter uma Uhum. estratégia. É bem comum isso na vida. E muitas vezes a gente não sabe como fazer isso. Enfim, o que eu quero falar? Nós Uhum. temos o costume, inconscientemente, de buscar semelhanças no outro, tá? Tá. O que eu quero dizer com Uhum. isso? Nós nos sentimos mais conectados e nós sentimos confiança em pessoas parecidas conosco, porque a gente costuma se admirar, se respeitar. Sim. A Uhum. gente, desculpa aí a palavra, mas a gente, não vou falar a palavra, mas a gente pra nós, né? A gente paga um pau. Então, o que que acontece? É, a gente vai buscando essas semelhanças e elas podem ser na vestimenta, no comportamento, no histórico de vivência, de onde veio, né? Então, pensa na nossa história, Bi. A gente estava lá, estava fazendo Uhum. o mesmo curso, uma gostou do Uhum. conteúdo da outra, mas onde foi que deu o boom? Quando a gente descobriu que a gente morou na mesma cidade, que a gente tem pontos em comuns, que a gente tem interesses em comuns, quando a gente vê É uma verdade. semelhança que a gente admira em si no outro, a gente Uhum. costuma criar essa conexão mais forte e Sim. confiança. Então, É. me conta um pouco o que que você acha disso, como que isso na sua área será que tá ligado? Então, tem muito disso, de olhar o outro, né? Porque tem até um momento da análise de estilo que eu pergunto para a pessoa qual é a referência dela, em quem ela se inspira. Que legal. Por quê?
Porque é exatamente isso que você está falando. A gente tem muito. Ou também, na verdade, a questão de se inspirar é o seu desejo, né? Você quer ser como, até caminha para ser como, mas acha que ainda não atingiu isso. Tá. E tem o fato de você também, assim, a questão da inspiração, você já está tentando praticar, né? Isso já é bem nítido isso em você, mas talvez esteja te prejudicando. Então, assim, tem esses dois lados. E algo que você falou, Né, Bi? cortou um pouquinho, Nath. Aí eu acredito que entra também a questão da autenticidade, né? Porque nós Total. modelamos, na PNL a gente chama de modelar, né? A gente vai modelando essas inspirações, mas se a gente não consegue pôr a nossa essência, igual você tem falado, falta essa palavra que eu acabei de falar e eu esqueci, essa autenticidade. É, isso mesmo. E eu até tenho muito cuidado, assim, né? Tem umas pessoas que falam, eu gosto muito do jeito que você se veste e tal, vou tentar fazer igual. Ou até quando eu coloco algumas pessoas ali no Instagram, né? Eu sempre falo, coloquei isso para vocês se inspirarem. Eu sempre uso essa palavra, porque a gente tem uma tendência a fazer igualzinho, a copiar e não se inspirar, né? Então, o fato de eu falar assim, ó, se inspirar, ó, estão falando aqui, a Nath é sorridente, que delícia de live. Só tem dente. Vai o some. Aí, vem sempre para as lives, muito bom. E participa, faz pergunta. Pode Então, travou aqui, mas já volto. travou um pouquinho. Foi, voltou. Isso aí, bebe água. Tô o tempo inteiro. E a Pri, ó, que falou que você é sorridente, ela é fono, ela fica no meu pé. Pra beber água. Eu também fico o tempo todo. Hoje, não Nossa. fazer café, aí eu falei, mas eu quero usar minha caneca bonita. Taquei água aqui dentro mesmo. É isso mesmo. Bom, então a gente tem essa tendência, e eu não sei, talvez você tenha mais embasamento para falar do que eu, mas eu já ouvi dizer que nós somos a somatória das 5 pessoas que a gente convive. Sim, esse é na verdade, esse é um estudo tão tão da hora, porque realmente foi mapeando, né? Esse estudioso ele foi mapeando essas nossas conexões, esses contatos, né? Então vamos supor, tem eu aqui, aí eu me relaciono com a minha mãe, com meu irmão, com meu marido, com meu pai, com uma melhor amiga, e sei lá, hoje em dia eu não vou para a empresa, né? Eu sou uma empresa, então, sei lá, meus clientes e algumas parceiras. Então, essas conexões e as conexões que essas conexões vão tendo, é isso que ele estudou. E aí, tudo que acaba sendo reflexo dessas principais conexões que nós temos. Então, o nosso biotipo, o nosso nível de desenvolvimento intelectual, o que a gente gosta de aprender, o que a gente se importa, sabe? Então, não vou mergulhar aí de cabeça nesse estudo, mas é muito interessante. Gente, pode acreditar. Por isso que a gente fala para escolher tão bem as pessoas que a gente mais convive, as pessoas que a gente liga para pedir ajuda, aquelas pessoas que a gente liga para fazer um brainstorming porque a gente está empacado em algum projeto, em alguma ideia de vida, sabe? É verdade. E é tão natural, né? Eu acho que é muito natural isso acontecer, a gente se conectar com essas pessoas. Então, você vai estar sempre por perto daquilo que mais salta aos seus olhos, né? Tanto assim, de admirar a pessoa pelo que ela é e tudo, quanto exteriormente também. Então, você vai se aproximar para pedir ajuda, igual você falou. O que a gente não gosta, o seu corpo rejeita, né? A mente e o corpo, ela já rejeita, então não quero. Então, é bom a gente fazer esses filtros para a gente se conhecer também. Diz muito. As pessoas que a gente se relaciona diz muito sobre nós mesmos. Então, isso é muito, muito importante. E você também pode estar sendo uma influência na vida das pessoas e você nem
nem se ligou nisso, Nós né? sempre somos Então, influencers. O ser humano ele é altamente influenciável e altamente influenciador. É natural. uhum, É meio que assim, igual o Rei Leão fala, é o ciclo da vida, faz parte do ciclo da vida. Bi, conta é, pra gente uma coisa. Você tem algumas dicas aí para dar pra gente, assim, por onde não começar, né? Melhor ponto de começar é, gente, vai lá, segue a Bia, acompanha os conteúdos, marca uma consultoria. Pode de hoje aqui já pensando para ter um pouco mais de organização com o nosso estilo, com a sim, nossa comunicação, uhum, com o nosso armário, com qualquer coisa. uhum. Primeira coisa, dentro de um multidão de dicas, eu separaria primeiro 5 looks. Eu sempre falo para as meninas, quando não pode pagar pela consultoria e tal, mas separe 5 looks que você gosta muito, que você se sente bem dentro dessas roupas. Isso vai te dar direção para todo o resto do seu armário. Então, quando você separar esses 5 looks, pode ser até mais, vamos dizer até uns 10 dentro do seu armário, não tem problema. Mas, de certa forma, essas peças vão se conversando. Tá. Então, você já consegue a sua preferência, o seu gosto. E uma outra coisa são as suas cores preferidas. Colocar as suas cores preferidas e formar uma cartela, um acorde de cores para o seu armário. A gente, dentro da consultoria, tem a análise de coloração, que é descobrir a sua cartela, as cores que ressaltam sua beleza natural, existe isso. Mas quando você não pode fazer isso, você pode separar as suas cores preferidas e montar ali. E de certa forma, Nath, as suas cores preferidas provavelmente já sejam cores que ficam bem em você. Então, cores que você se sente bem, você acha que te dá mais energia, você se sente confortável, porque a cor também traz conforto ou desconforto, então você já pode fazer isso. E aí, de certa forma, você vai conseguindo montar um guarda-roupa que converse mais com as suas preferências e o seu dia a dia. Então, aí tem a questão também dos tecidos, os tecidos que você se sente mais confortável. Eu, há pouco tempo, tive a experiência de me mudar, né? E ontem mesmo eu coloquei um vídeo falando dessa minha experiência, como tá o meu armário. Eu trouxe só uma mala, eu me permiti fazer isso. Então, assim, o Brasil agora tá no ápice, né, da pandemia. Então, assim, a gente tem essa oportunidade de sentar e olhar para o armário com mais tempo e com mais cuidado. Então, com essas dicas que eu dei aqui, eu acho que elas são certeiras. Tem uma infinidade de coisas, mas olhar para o que você já tem e que funciona é a melhor economia de tempo e de dinheiro. Porque Legal. aí você vai usar o que já está ali com você, então você não vai precisar gastar. E usar coisas que faz sentido para você, que você se sente confortável, que você gosta, você acha que tá bem. E aí, até para adquirir novas coisas, você também pode se basear naquilo que você tem e complementar. Talvez um acessório, um sapato. Então, não precisa de coisas muito, muito grandes para você realmente demonstrar a sua mensagem. E só uma outra coisa, assim, eu não sei como é que tá o tempo. Temos uns Deve ter uns 12 10 minutos. é, 12 minutos. Uma última dica, já que a gente tem 12 minutos, fazer um painel de referência. Eu sempre falo isso. Tem o Pinterest, junta lá no Pinterest uma pasta e faz o seu painel de referência. Coloca lá comida, lugar, mais o quê? Almofada, cadeira, sofá. Tudo que você gosta, quadro, eletrônico ou não, sapato, roupa, calçado, tudo que chama atenção aos seus olhos. que legal. Separa lá, coloca lá dentro desse painel de referência tudo que está dentro de você. E aí você vai perceber, na hora que você fechar esse painel de referência, você vai ver e falar, puxa,
isso aí visualmente está tudo dentro de mim. Então o ser humano precisa do visual, É né? Ele verdade. precisa ver as coisas. E aí E a gente tira aquele lado avesso, né? muito show. Eu amei as dicas, notei aqui. Gente, algumas coisas até que me fizeram pensar, né? Essa questão que você falou de ter esse quadro, assim, de ter esse visual, é legal para a gente não se perder. Porque quando a gente vai para uma loja ou quando a gente vai para um site, coisas, né, vão se conectar com a gente de acordo com o que a gente está sentindo no momento. E às vezes a gente está até Uhum. sobre uma forte emoção de qualquer coisa, né? Tristeza, alegria, É. empolgação. Sim. Então, se a gente faz Uhum. esse mapeamento antes, por isso que a Bi falou que é um mapeamento inteligente, porque coisas que a Uhum. gente está realmente precisando, querendo para complementar as coisas que a gente tem em casa, para ir comprando essas coisas devagar. Uma vez eu fiz Uhum. e deu muito certo para mim. Então é tipo um depoimento, gente, Uhum. que é bem valiosa. E outra coisa que você Uhum. falou de ver suas cores favoritas e tudo mais, é, tem uma live sua, tá lá gravada sobre as cores? Tá sim. Gente, vai lá, escuta a live da Bi e vai pensando assim, né? Que eu realmente quer essa cor, o que ela representa, né? Uhum. No, tudo bem que é mais genérico, mas a gente vai se conectando com as coisas. Porque Sim. também o cérebro, ele faz o que é mais fácil, ele faz o que é mais cômodo. Então, se a gente está com É. costume, por exemplo, eu tenho o costume de usar tons claros, um Uhum. rosé, é, branco, mas não quer dizer que eu não gosto de outras cores. Eu amo vermelho, eu amo Sim. É um verdade. eu amo azul Uhum. marinho. Então, assim, é um processo que dá pra gente dar esses primeiros passos sozinhos e ir olhando pra isso. Pô, Sim. legal. E Uhum. às vezes a gente acorda um pouquinho mais pra baixo, né? Eu costumo brincar até com as É. amigas. Deixa uma roupa lá que você sabe, igual a Bi falou, que te faz bem, que te energiza. Eu tenho uma É roupa verdade. SOS, não sei se já ouviu, ou se você aplica esse conceito, né? Uma roupa que aquele dia que eu tô na bad, né, falando de emoções, eu Aham. preciso pensar, eu coloco aquela roupa que ela vai começar Sim. a me ajudar a mudar o meu estado emocional. Isso tem muito a ver, né, com a Uhum. pele. Então é uma coisa interessante de se dizer. Sim, com certeza. E esses looks que eu falei, né, esses favoritos, você pode também, para multiplicar, você pode trazer peças também que são soltas e você gosta e tentar inserir nesses looks que já funciona para você, ou a blusa, ou a calça, ou um vestido, enfim. Mas se direcionar, eu acho que a gente já consegue trazer mais luz assim para nossa imagem. Mas o mais importante, gente, realmente é o autoconhecimento, a essência, porque se dentro não tiver organizado, fora vai ser o caos. Então, Ai, assim, a gente precisa, né? e às vezes a gente fica tão inconstante, né, gente? A gente nem sabe mais o que a gente está querendo passar. São os É, nossos momentos de transição. A gente tem que ficar muito atento aos nossos momentos de transição. Porque aí são momentos de reavaliar, de voltar a olhar uhum, para o peito, de reler as cores, de falar de novo com a Bi, sabe assim? São momentos que a gente parar de novo e refletir de novo. É o que eu sempre falo nos processos de coaching. Não adianta pegar tudo isso que a gente está aprendendo aqui hoje e guardar na gaveta, né? Jogar na lata do sim, lixo. A gente tem que, de é, tempo em tempo, se conectar com aquilo que a gente viu, gostou, se interessou e aprendeu. uhum, Porque a gente vai ter é novos verdade, aprendizados, né? sim. Bi, vamos Ah, assim, ainda tem um tempinho, mas eu já quero aproveitar para não cometer a mesma gafe que vira e mexe eu cometo, que a live acaba e a gente não agradece o pessoal que passou por aqui, a gente não se agradece. Então, aí a gente vai falando e qualquer coisa, quando der 10, 9, eu só, é, né? Bi, gratidão enorme por você estar aqui com a gente, disponibilizando seu imagina. tempo, seu conhecimento, toda a sua experiência. E todos Obrigada. vocês que estiveram aqui, passaram por aqui, quem vai assistir depois, porque vai ficar gravada. Foi uma Uhum. troca muito gostosa para mim. Obrigada. Para mim também. Eu tenho sido muito ajudada.
E é super legal que todas as vezes que eu converso com a Nath, a gente tem muitos insights, né? Muitas ideias. E a gente É gosta de verdade. conversar, né? E é super legal, né? Tudo que eu fui até ela procurando ajuda e a gente descobriu várias coisas em comum. E é muito bom mesmo. Eu que agradeço o convite, Nath, de verdade, porque é muito bom falar do que a gente ama. Oh, é, realmente. Gente, e assim, é, se eu tenho como resumir a nossa live de hoje estejam abertos a realmente Uhum, olhar para dentro. A gente acha uhum, que conhece, a gente acha que sabe o que quer. Eu tenho certeza que uhum, alguma pessoa aí ao ouvir, quais são suas cores favoritas? Você talvez pensou uma. Mas e aí, quais são as uhum, três favoritas, as cinco? Ah, que parte do seu corpo se destaca no espelho? Aí eu tenho uhum. certeza que veio uma lista mental de coisas que não tão legal. Mas e as coisas que É, você gosta, que você admira? Então aí você tem que uhum, sentar, encarar e começar a tomar nota. Então a gente acha uhum, que sabe o que a gente está comunicando, uhum. a gente acha que sabe o que as É. pessoas estão pensando de nós, mas é tudo. Vira e mexe a gente fala assim, né, Bi? Ai, fulano. Lembra aquele programa de TV que a pessoa ficava numa caixa? E as pessoas ficavam uma caixa de vidro, você nunca viu? E aí as pessoas iam passando na rua e dando opinião de que idade que a pessoa tinha, o que que ela trabalhava. Sim, Gente, sim, aham. agora, é tipo, dá para tornar aquilo um estudo, um experimento, né? Então, É às vezes, mesmo. a pessoa acha que ela está transmitindo alguma coisa que pode ser melhor do que ela imagina e pode ser pior do Uhum. que ela imagina. Então, gente, vamos equalizar o que Sim, tá aqui dentro com o que tem aí nesse é, mundo para que vale a total. pena, né, Bi? Vale a pena. É, com certeza. E a gente vive mais leve, sabia? Porque aí a gente para de viver para o outro e vive pra gente. Ou começa a viver para as pessoas que realmente importam. É Então, verdade. assim, claro, a gente tem o nosso trabalho, né? As pessoas que a gente precisa conviver fora da nossa casa, do nosso círculo social ali. Mas tudo isso, na verdade, é até uma forma de amor mesmo para as pessoas que estão com a gente. Porque aí a gente para de olhar mais para o outro e começa a enxergar o que a gente tem, até os ruídos, trazendo equilíbrio e dedicando mais tempo para o outro, né? Então, assim, a consultoria nada mais é do que você se enxergar para economia de tempo, porque também não é uma questão de egocentrismo, né? Nada disso, pelo amor de Deus, mas é viver uma vida leve, né? Uma vida sem realmente dificuldades, assim, barreiras. A gente coloca muita barreira para nós mesmos, né? Isso pesa muito a gente. E tudo, e lembra, gente, eu sempre falo isso, acho que em toda live, tudo que a gente faz por nós afeta positivamente as pessoas ao nosso redor, que a gente chama em sistema, né? A PNL é PNL sistêmica, e afeta o mundo. Lembra aquela Uhum, com frase? Quer certeza. mudar o mundo? Arrume seu armário, sei lá, arrume sua cama, olhe pra você. É tipo isso, né, Bibi? É, exatamente. Comece em você. Isso mesmo. Tem que começar por nós primeiro, com certeza. Exatamente. Bi, um grande beijo, então. A gente tá acabando aqui o tempo. E quem sabe um dia a Obrigada, gente Nath. marca outra, hein? É verdade. O pessoal gostou aqui, o papo é bom, a gente nem vê uma hora passar, eu fico impressionada. Mas quando as coisas fluem, é muito bom. É Obrigada a verdade. todo mundo que estava aqui. Obrigada, gente. Um grande beijo. Bi, até mais. Boa noite. Até. Obrigada, Nath. Travou?